Esta semana nós estudamos um tema muito interessante. Eu não sei qual a vossa opinião. Só assim, rapidamente, quem é que gostou assim do tema? Assim. Ninguém? Ou gente que gostou assim. Quem é que gostou pouco? E quem é que gostou muito? Muito. Assim. Houve gente que levantou a mão 2 vezes. E as 2, se fosse preciso. Queremos dizer que esta semana vamos ter uma dinâmica ligeiramente diferente. Vamos ter 2 pessoas. Eu vou chamar o André a vir aqui à frente. Esta semana eu vou ter um convidado especial. O André vai-me ajudar a recapitular o tema que estudamos esta semana. E eu tenho de começar, gostaria de começar só brevemente por dizer, até porque nós temos criado este hábito, quando surge uma noção assim um bocadinho diferente, um conceito um bocadinho diferente, nós temos tentado compreender o que esse conceito representa. Então, muito rapidamente, o termo adoração vem do latim adoração, que é o ato de amar de forma intensa. Representa o respeito, a reverência, a admiração e a devoção. Mas mais do que isso, e é isto que nos importa agora nesta manhã, em termos de religião, a adoração é o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus. E eu gostaria de partilhar convosco um texto muito rápido, que se encontra em Lucas, já agora se quiserem acompanhar, Lucas, no capítulo 1 e a partir do verso 46. Este é um texto que revela um coração que compreende isso mesmo, um coração que é humilde e que incondicionalmente compreende que Deus está acima de toda e qualquer criatura. E reparem, é Maria que está a falar, e em alguns meios nós sabemos que Maria até é alvo de adoração, e nós vamos ver se realmente o conceito é o mesmo. Mas reparem que Maria diz assim, num texto que é conhecido por muitos como o Magnificat, ou o Cântico de Maria, e diz a partir do verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria compreendeu bem o que era a noção de adoração. Mas eu se calhar não compreendi bem, e vou-vos dizer, e tenho de assumir isto publicamente, se calhar nós temos um defeito muito grande. É quando nós pensamos em adoração, pensamos logo em música. E eu tenho de o assumir. Assim que começou o trimestre, eu vi este tema, eu nem sem sequer olhar ao tema, eu pensei logo em 2 ou 3 pessoas, inclusive no André, que por acaso é músico. Mas eu gostava de te lançar uma questão, André. Achas que a adoração se resume única e exclusivamente à música ou há algo mais intrínseco, mais geral, mais completo por trás desse conceito? Vou-te deixar apresentar um pouco o tema. Antes de mais, bom sábado a todos os irmãos. Antes de mais, agradecer ao Pedro a oportunidade, não é? Para convidar alguém que não só não é professor com experiência, nem é pai, para falar de educação e de adoração, não é? Mas pronto, em relação a essa questão, a resposta é não. Ou seja, a música é uma parte importante e integrante da adoração, mas é apenas uma pequena parte. E o que é certo é que a adoração a Deus é algo intrínseco ao ser humano. É algo tão orgânico que começou onde? No Éden. Ok? A própria criação adorava o próprio Criador. E aí começa a necessidade que o homem tem de adorar a Deus e também a necessidade que o homem tem de cobrir o espaço de Deus quando sente falta, adorando outras coisas. Já agora, qual foi o primeiro pecado desde sempre? Uma questão. Quero respostas, por favor. Desobediência de quem? Antes disso, o primeiro pecado de sempre. Pronto, qual foi o pecado? Ok, então podemos dizer que é orgulho, é ambição e é mais o quê? Adoração a ele próprio. Portanto, ele desviou o seu objeto da adoração para ele próprio. E do homem? Um dos primeiros pecados do homem. Vários que existem aqui no meio, não é? Mas desobediência, mais. Sim, Zé, por favor. Eu ia dizer há bocado que o pecado de Satanás e o pecado principal foi ele até queria ser acima de Deus. Claro, isso mesmo. O orgulho, o ridículo e o querer ser. Neste caso, o homem, ele também foi um pouco disso. Ele viu que aquela árvore, além de ser agradável aos olhos para comer, ele viu mais que isso. Ele viu que se abriria os olhos
e que seria igual a Deus conhecedor do bem e do mal. Isso mesmo. E isso achou que era bom conhecer o mal, já não digo bem que era bem, eles estavam a conhecer, mas conhecer o mal seria uma coisa boa. E então, precisamente desobedecer. E é a própria serpente que lhe diz isso, ou seja, tu podes ser mais do que és, tu és mais do que és, e também há aquilo que é, há aqui egocentrismo um bocadinho e também a adoração de nós próprios. Portanto, a adoração, estes dois exemplos mostram que a adoração, quando deixa de ser prestada a Deus e passa a ser prestada a outras coisas, inclusive a nós mesmos, as coisas começam a correr mal. Para Lúcifer correu mal e para nós também correu mal. Isto deve fazer-nos pensar, pelo menos a mim faz, que é, será que a minha adoração é para Deus ou é para outras coisas diferentes? Se há algo que eu pensava há uns anos, quando estava as lições, e sobretudo Israel, a parte de Israel começa no Egito, depois no deserto e isso tudo, pensava sempre, como é que é possível que um povo que via milagres à frente deles, a acontecerem tipo à frente deles mesmo, impressionante, colunas de nuvens, colunas de fogo, o maná a cair do céu, alimento a cair do céu, como é que conseguiam cometer tantos erros? E acho que é humano julgar um bocadinho, dizer como é que é possível, olharmos para eles com alguma arrogância até. Porque eles ainda assim construíram bezerros de ouro e esse género de coisas. E podemos levar à tentação de dizer, nós realmente somos melhores que eles. Mas o segredo é que não somos melhores, não somos claramente melhores. O ídolo do povo de Israel podia ser um bezerro, mas quantos ídolos existem no século XXI? Será que a música pode ser o meu ídolo? Será que um desporto pode ser o meu ídolo? Será que a minha casa ou um carro pode ser o meu ídolo? E mais ainda, será que eu próprio posso ser o meu ídolo? Porque é o pecado que Eva, que Adão e que Lúcifer cometeram. Mas mais que ter uma resposta pronta, é importante refletir sobre este assunto. Vamos à Bíblia, abrir em Daniel 6:10. Eu pedi ao Pedro para ler, por favor. Daniel 6:10. Vou dar só um instante para todos poderem abrir a Bíblia no lugar certo. Então, Daniel 6:10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pronto, todos conhecemos a história, não é? Não é preciso relembrar propriamente. A questão mais curiosa em toda esta história é a seguinte: porque é que Daniel não fechou as janelas? Confiavam verdadeiramente por Deus, por quem adorava. Não era uma questão só de cumprir uma formalidade, um ritual. Ele confiava plenamente que acontecesse o que acontecesse, ele estaria nas mãos de Deus aquele lado. Sim, mas ele podia ter adorado janelas fechadas. Qual é a diferença? Era o hábito dele. Era o hábito dele. Ok. Mas não teria sido um pecado fechar as janelas? Ok. Então, a meu ver, esta insistência de Daniel depende de 2 coisas. Primeiro, que ele ia adorar sempre a Deus. Ia manter a sua rotina, como a Becas disse. Mas o facto de fazer a janela aberta ia dizer que vou manter a minha rotina e a única pessoa que eu vou adorar é a Deus. Haja decreto ou não haja decreto? Daniel, sim, por favor. Permitam-me só esclarecer. Sim. O ato de fechar as janelas, sim, era pecado. Porque o ato de fechar a janela significa que ele estaria a tentar enganar alguém. Sim. Queria ter uma atitude e fazer parecer outra. Infelizmente é o que se passa mais frequentemente nos nossos dias. Nós muitas vezes desculpamos, se ninguém vir, se ninguém fazer. Se o meu interesse é que o meu irmão pense uma coisa errada, eu estou a mentir. Ok, interessante. E roubaste-me já um ponto. Isso mesmo, ou seja, esta insistência de Daniel em manter a sua rotina era adorar a Deus por um lado e era mostrar ao mundo que não se ia vergar e que só adorava a Deus. E passando isto para a nossa vida, porque todas as lições que a Sabatina são úteis se passarmos para a nossa vida, senão é apenas teórica. Porque é que ainda continuamos a fechar as janelas, nós? E a perder a oportunidade de mostrar quem somos? E outro problema de base, que é, será que adoramos realmente somente a Deus? Porque, se não for assim, algo estará mal. Temos outro exemplo na Bíblia, em Daniel 3, 8 a 18. O Pedro vai ler, por favor.
Daniel 3, 8 a 18. Diz então: Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esta, para mim, é talvez a história mais extraordinária, a par de Daniel na Cova dos Leões, de fé, de adoração, de confiança, tudo junto. Quando 3 amigos nunca duvidaram quanto ao objeto da sua adoração, mesmo quando estava em jogo a vida deles naquele momento. Isso é impressionante. Avançando para a segunda-feira, já que o tempo da lição é mais pequeno esta semana, a Miriam disse algo no último sábado muito importante quanto à educação das crianças, que é: todos somos educadores, não é? Não é preciso ser pai, não é preciso ser professor. Todos educamos as crianças com o quê? Com o nosso exemplo. Boa. E a palavra-chave aqui é exemplo. É mesmo essa palavra. Acham que as crianças aprendem mais com o que nós lhes dizemos ou com o que nós fazemos e mostramos? Com o que nós fazemos. Isto lembra-me uma história interessante. Eu dou aulas de piano a um rapazinho de 6 anos, em particular. E estávamos numa aula, dei-lhe uma pecinha pequenina para ele tocar. Claro que é muito fácil, estava a tocar aquilo, só que as crianças querem mexer em tudo, não é? E estava a mexer nos pedais, em baixo, estava a estragar, estava a sair feio. Eu disse-lhe: Eduardo, para com os pedais agora, porque agora temos de ver isto sem os pedais. Isso é daqui a umas aulas. Pronto, e ele estudou, e ele obedeceu, estudou aquilo sem pedais. Na semana seguinte estava a tocar sem pedais, mas havia uns erros ainda, e eu fui mostrar como se fazia. Disse: ok, agora mostro como se faz. E eu toquei como? Com um pedal, porque enganei-me. Enganei-me, quer dizer, é inconsciente em quem toca piano, toca com um pedal. Esqueci-me do que disse a ele até. E ele depois, a seguir, foi tocar e fez o quê? Usou o pedal. E de quem é o erro aqui? Foi meu. Foi meu erro. Portanto, eu disse uma coisa e fiz outra. E a criança faz o quê? Vai fazer o que eu fiz e não o que eu disse. A criança apenas seguiu o meu exemplo. Passando isto para a igreja. Sejamos diáconos, sejamos músicos, sejamos anciãos, monitores, o que seja, tínhamos a noção de que devemos ser um exemplo para os mais jovens. Por exemplo, muitas crianças de 5, 6 anos crescem a ver os violinos a tocar, por exemplo, e querem ser como eles um dia, ou nas câmaras, por exemplo. E, portanto, mais um dever dos cargos e a responsabilidade dos cargos, que é fundamental sempre, e também temos o dever de ser um exemplo para eles. No entanto, mesmo que não tenhamos cargos, só a forma como nos damos com a igreja, como nos relacionamos uns com os outros, é muito importante também, porque as crianças absorvem tudo. Não é preciso ter muita experiência de professor ou de pai para perceber isso. E acreditem que bons ou maus exemplos podem fazer a diferença um dia mais tarde, na vida delas, seja na igreja ou até fora dela. Na parte de terça-feira, em espírito e em verdade, vamos ler João 4:24. João 4:24. Sim. João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então, Jesus descreve aqui a adoração verdadeira, que é em espírito e, por outro lado, em verdade. O que é o espírito? O que é adorar em espírito? Ellen White refere que para servirmos a Deus é necessário nascermos do Espírito Divino. Ou seja, podemos dizer que adorar a Deus em espírito é adorar a Deus com base na nossa experiência, na relação íntima que temos com Ele. Sim, Daniel, por favor. Eu acho que é das expressões mais difíceis, muitas vezes, de transformar a linguagem de uma criança. Eu gosto de mostrar isso em espírito e em verdade como sendo duas faces da mesma moeda. Em espírito, no meu interior, em verdade, mostrando aquilo que o meu interior diz. A tal história que como começaste. Eu posso adorar interiormente, mas se essa adoração interiormente, esse reconhecimento que Deus é o meu Criador, não transparecer aos que estão à minha volta, então eu não vou estar em espírito e em verdade, porque Deus não está em contradição. E acabas por não estar em nenhum sequer. E não estou nem em espírito sequer. Isso mesmo. Portanto, deste lado temos o espírito, do outro lado temos a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Logo, é conhecer Jesus. É conhecer o que Ele diz, é conhecer a sua mensagem, o seu Evangelho. É o estudo dos seus ensinamentos, isso mesmo. E a lição descreve isto melhor que eu. O espírito sem verdade pode levar a um sentimentalismo superficial que se baseia mais nas emoções inconstantes do que em qualquer outra coisa. Por outro lado, a verdade sem espírito pode levar a um formalismo morto. Isto faz-me pensar, ou seja, temos, por um lado, sentimentalismo, caso só haja espírito sem verdade. Por outro lado, temos verdade sem espírito que leva a quê? A formalismo, morto. Ok. Isto faz-me pensar o seguinte, na música, mais na música, que é a parte em que estou mais por dentro na igreja, será que a música na igreja, e digo música, digo quem canta, digo quem toca, digo quem ouve, será que a música na igreja é em espírito e é em verdade? A nossa adoração? Muitas vezes nós gostamos de catalogar a música na igreja como a música sentimental e a música racional. Por exemplo, quando a Marta canta uma música muito bonita, muito melodiosa, será que nós refletimos na verdade de Cristo? Refletimos na mensagem? Ou é apenas emoção? Será que é apenas um sentimentalismo superficial? Por exemplo, ao contrário, será que na música racional, que nós temos como hino da igreja, por exemplo, sei lá, o Castelo Forte? Sim, Telessa, força, podes dizer. Estás a falar da música, não é propriamente, mas eu queria falar precisamente, eu já tinha pedido a palavra há bocado. Desculpe. Em relação àquilo que se disse da verdade. A verdade, diria eu, é tudo aquilo que se relaciona com Deus. Foi dito que era Jesus. Mas eu diria que é Jesus, que é Deus o Pai, e mais. A palavra de Deus diz, santifica-os na verdade. Sabem dizer o resto? A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Aquilo que está ligado a Deus, aquilo que sai de Deus é verdade. E é nessa maneira, como um sentimento, que nós devemos, de facto, adorar e santificar aquilo que sai de Deus. Inclusive no canto. A verdade é Deus o ser e é também a palavra dele, que é o espelho dele próprio. Isso mesmo. Estava a dizer, a música racional que temos com o hino da igreja, Castelo Forte, por exemplo, será que nós, quando cantamos aquilo, sentimos aquilo que estamos a dizer? Ou será que estamos a cantar simplesmente por cantar? Fica a reflexão e dou a palavra ao Pedro. Quando nós olhamos para a história de Israel, eu tive o privilégio de estudar a história das religiões e de estudar as religiões à volta de Israel, e quando nós pegamos na Palavra de Deus, nem é preciso ir para uma faculdade, quando nós pegamos na Palavra de Deus e constatamos, vamos ver principalmente o Antigo Testamento, todos os textos que falam do tipo de culto, porque sejamos claros, à volta de Israel os povos eram religiosos, podiam não adorar o Deus verdadeiro, mas eram religiosos. Aliás, a lição diz-nos que eles eram tão sinceros e tão vivos na religião deles que eles estavam prontos ou estavam dispostos a sacrificar os seus próprios filhos, não é? Mas quando nós vemos ali à volta todo aquele tipo de adoração, e eu não sei em relação a vocês, mas, por exemplo, às vezes, quando vemos algum filme, vem-me assim à mente, eu nem vou dizer os nomes dos filmes, mas eventualmente às vezes ligamos a televisão e está a dar um filme assim mais antigo, com imagens sobre povos pagãos e o tipo de culto que eles prestam, o tipo de adoração que eles prestam. Eu não sei em relação a vocês, mas a mim pessoalmente não tem o impacto que tem, por exemplo, de ver uma catedral cheia com os membros a cantarem todos a vozes. O tipo de adoração acaba por ser diferente. E aqui entra um conceito
que há um texto que fala sobre ele, não é? O texto que diz a beleza da sua santidade. Quase que há uma forma de nós compreendermos que... como é que eu hei de dizer isto sem parecer assim muito mal? Mas parece que até o próprio culto verdadeiro, a adoração verdadeira, tem uma demonstração estética e exterior e física que a distingue da outra. Conseguem compreender? Eu lembro-me, por exemplo, de uma, eu vou dizer, a Arminda Pinto da Igreja de Setúbal. Eu, a dado momento na minha adolescência, eu ia muitas vezes para Setúbal e tínhamos uma relação muito próxima e ela costumava dizer assim: Pedrinho, tu tens de encontrar uma menina que seja cristã. Porque já reparaste, as meninas cristãs são as mais bonitas de todas. É impossível. Uma menina que seja cristã não pode ser feia. E aquilo fez-me rir na altura. E esta semana eu comecei a refletir. Logicamente, era uma forma dela pôr as coisas, de brincar um bocado com a situação. Mas eu pus-me a tentar extrapolar isso para o tipo de adoração. E reparem como a adoração que realmente vem de Deus, a adoração verdadeira, tem uma beleza tremenda. Sim, Zé, é só para te avisar que já é a terceira intervenção, depois acaba. Estou a brincar contigo, força. O André ainda agora falou da beleza de cantar. Vou fazer uma pequena pergunta. Quando nós cantamos, sentindo verdadeiramente aquele desejo de adorar ao Senhor, digamos, cheio de coração, tem beleza. Quando cantamos porque cantamos e até cheios para o lado, não tem beleza nenhuma. E é aquilo que a gente faz. Quando faz bem feito, quando faz com todo o prazer e gosto, tudo tem beleza. E é nesse ponto que nós devemos realçar a beleza da adoração a Deus. É verdade. É interessante que a lição apresentava-nos um texto que eu acho... Nós não vamos ter tempo de aqui o estudar corretamente, mas eu lanço-vos o desafio. Para aqueles que não tiveram o privilégio, a oportunidade de estudar com tempo a lição esta semana, eu lanço-vos o desafio que durante esta tarde vocês peguem no texto que está em 1 de Crónicas 16 e leiam os primeiros textos. O texto refere-se ao momento em que a Arca da Aliança foi levada para dentro do tabernáculo e tudo o que acompanhou esse momento. Isto é uma descrição do que foi a adoração naquele instante, de como foi a adoração de Davi, daqueles que ele convocou para adorarem através da música, mas não só. E isto lança uma pergunta que eu tenho de fazer. E eu sou, quem me conhece sabe como eu gosto de chocar as pessoas e como gosto de lançar perguntas para pôr aí desculpem a expressão, o tico e o teco a trabalharem e o vosso coração a trabalhar também. Então eu vou lançar a pergunta. E podem ser sinceros e dizer, e aqui não há respostas erradas, nem há julgamento quanto às respostas. Se eu fizesse assim uma pergunta, enumerem-me coisas que jamais terão lugar na nossa adoração. E vocês podem, isto agora não vai haver cá a resposta certa, nem Ellen White diz, nem... Eu gostava que vocês dissessem, do vosso parecer pessoal, aquilo que vos incomodaria ver no momento de adoração. Gritaria, muito bem, mais. Ruído, peço desculpa. Eu estava com ruído no... Sim? Eu ontem, numa mensagem que estava a ver, disse o pastor que estava a fazer: o inimigo fala na confusão, Deus fala no silêncio. Falando, ligando ao ruído, é na confusão que o inimigo fala e se manifesta. Quando nos adoramos em silêncio, mesmo que seja, é para a glória de Deus. Verdade. Mais? Esterismo, outros meios. Ok. Mais? Eu tenho que ser sincero, eu estava à espera que vocês dissessem outras coisas. Eu vou dizer, por exemplo, ele não está cá, nem se pode defender, mas eu tenho a certeza que ele não vai ficar aborrecido. Eu e o Nuno, esta semana, estávamos a conversar, o Nuno Silva, e falávamos sobre culturas diferentes e formas diferentes de prestar culto a Deus ou de organizar um culto de adoração. E existem determinadas comunidades, por exemplo, que começam o seu programa de sábado ou de domingo, eventualmente, se assim for o dia de guarda deles, por exemplo, com uma mini-refeição. Tipo os nossos pequenos grupos. Existe um momento de refeição, as pessoas chegam, sentem-se naquele momento de convivialidade, existe um intercâmbio de ideias e por aí fora, e a partir daí parte-se para o momento de adoração. Vocês sentir-se-iam confortáveis se existisse um momento desses na nossa adoração? Sejam sinceros. Eu já vi assim uma cabeça a abanar que não? Ok. Não precisam de responder. Mais, a grande discussão do século na Igreja Adventista no que toca à adoração e música. E eu, atenção, que eu não venho para aqui para dar a resposta certa, ou a resposta, ou seja o que for, nem tampouco a minha opinião. Eu não preciso de dizer grande coisa, não é? Música com bateria, sem bateria, música com mais ritmo, sem ritmo, sem becas.
Deus é um Deus de equilíbrio e de harmonia. Qualquer adoração que se preste a Deus, se não tiver esta característica, não é adoração devida. Muito bem. Sim, Sara? Tu sabes que o facto de não me acreditar foi por não terem obedecido ao próprio Deus, como já falámos e outras coisas. Sim. Por isso nasceu a necessidade de escrever a própria lei com o seu próprio Deus, não é? Na dada altura. E não só a lei e os afins, não é? Estão escritos juntamente com a palavra de Deus na Bíblia, e Deus ainda foi tão misericordioso que nos trouxe livros proféticos. Então tudo o que estiver fora da palavra de Deus olha para esses livros e não é louvor e não vai glorificar. Ok, obrigado pela partilha. Sim, Zé? Deus é um Deus racional. E dessa forma Ele quer que nós o adoremos. Com imaginação, com pensamento, com racionalidade. E é dessa forma que podemos prestar. Obrigado. Eu quero concluir só esta chamada de atenção e eu queria só chocar-vos, não queria dizer a Bíblia, vocês vão compreender uma coisa. Uma das primeiras aulas que eu tive em Colões foi para me explicarem que a Bíblia não tinha indicações ou não diz preto no branco, tipo, ora bem, o que é que temos a saber sobre a música? Tem aqui o capítulo sobre a música, tu podes fazer isto e não podes fazer aquilo. Na maior parte das vezes, as coisas vão um bocadinho mais além disso. E implicam um relacionamento único, pessoal com Deus, que faz-nos compreender às vezes aquilo que não está ou ler um bocadinho nas entrelinhas, aquilo que não está escrito de forma clara. Mas porquê é que eu partilhei isto convosco? E mais uma vez eu lanço-vos o desafio. Em casa, leiam o texto. Mais do que ler, estudem o texto. É porque se nós formos pegar neste texto, e é só para chocar-vos um pouquinho, para nós compreendermos que a adoração não está dentro de uma redoma de vidro em que nós podemos dizer o que está certo ou o que está errado, embora também não esteja numa outra caixa em que podemos fazer tudo o que nos apetecer. Mas este texto diz-nos, por exemplo, que uma das primeiras coisas que Davi fez assim que a arca entrou dentro do tabernáculo foi fazer o quê? Foi distribuir comida. E depois, quando chamou os músicos, o músico principal, que era o Asaf, todos os outros estavam a tocar instrumentos de cordas e o Asaf tocou símbolos. Nós crescemos a ouvir este nome e achamos que é um instrumento do céu, qualquer coisa assim do género. Na realidade não é nada mais, nada menos que o pai da bateria. Eu não estou a dizer que a Bíblia nos autoriza a trazermos, desculpem o meu portuguesismo, a trazermos o farnel para a igreja e comermos no intervalozinho. Eu não estou a dizer que nós podemos colocar agora uma bateria aqui na frente e fazer dos nossos momentos de adoração um concerto de alguma banda com bastante ruído, ou seja o que for. Mas deve-nos fazer pelo menos refletir, eu já te vou dar a palavra, deve-nos pelo menos fazer refletir que existem dois extremos, e o André há pouco falava sobre isso mesmo. De um lado, nós podemos cair num lado mais liberal, de que a nossa adoração é em espírito, por isso no meu espírito mando eu e eu faço como eu quero e eu sinto-me bem a adorar desta forma, então eu posso fazer tudo o que me apetecer. Mas também não podemos cair no outro extremo, que é acharmos que o espírito não interessa, que a emoção não interessa, que só interessa a racionalidade e dizermos é sim e quem está fora disto está errado. E então aí colocam-se outras perguntas, o que fazer com a adoração, por exemplo, de países em África, onde eles têm outro tipo de ritmos que não se identificam com os nossos ritmos, o que fazer com pessoas que até, vamos agora ao outro extremo, que são mais frias do que nós e que estão mais quietinhas no lugar e quando cantam com uma expressão ainda mais fria e mais desligada do que a nossa. O que fazer com isso? Acho que o certo, se calhar, talvez seja pedir a Deus indicação e encontrar um ponto de equilíbrio. Sim, desculpa, Daniel. Obrigado. Nós temos na Bíblia o relato do Mestre dos Mestres. Como o André dizia há pouco, e muito bem, o maior exemplo temos é a forma como Jesus usava o seu próprio exemplo para ensinar. E o momento em que Jesus dá um novo mandamento, em João 13, no verso 34, um novo mandamento vos dou, o quê? Que vos ameis da mesma forma como eu vos amei. Está aqui o exemplo, está aqui a bitola para podermos usar em muitas das situações complicadas. Se nós temos uma dúvida quanto à adoração em espírito e em verdade, perguntemos como é que o nosso mestre deu o exemplo. E ele diz, amem os outros da mesma forma como eu amei, que pus
as necessidades dos outros em primeiro lugar, inclusive à frente da minha vida. Isto é a verdadeira forma de adorar. É a verdadeira forma de reconhecer que neste mundo somos criaturas e que existe um Pai Criador. Porque o que diferencia a verdadeira religião de toda a religião pagã resume-se a uma coisa: reconhecer um Deus que ama ou um Deus que cobra. Aí resume-se toda a diferença daquilo que Satanás acusava e daquilo que o crente em Cristo defende. Que o nosso Pai dos céus é um Deus que me ama e que estava disposto a se sacrificar para que eu pudesse viver. Obrigado, Daniel. Vocês reparem que nós podemos cair em 2 erros no que toca à adoração. Nós podemos adorar, a coisa errada, ou podemos adorar a pessoa certa de forma errada. E tanto um como o outro são erros, ok? É interessante nós vermos uma coisa. Quando nós pegamos, e eu vou pegar novamente porque eu acho que é muito importante esta questão, a questão do espírito e verdade, da forma como nós adoramos Deus. A questão da verdade, e todos nós fomos chegando a essa conclusão, a verdade é a palavra de Deus, a palavra é a pessoa de Jesus, mas a verdade é também a forma como eu vejo Deus, quem é Deus. E obrigado por isso, por chamares a atenção a isso. Porque nós podemos pensar 1001 coisas e estarmos a quebrar um mandamento que é tremendo. Porque nós pensamos sempre nos mandamentos como algo assim muito fechado e pensamos que eles são de leitura única e eles são bem mais ricos do que isso. Por exemplo, no segundo mandamento, quando diz que não devemos criar para nós imagens falsas, vamos dizer assim, às vezes não as estamos a construir, a modelar, a fazer um objeto de escultura, mas na nossa mente e no nosso coração nós estamos a criar uma imagem falsa de um Deus. Se para nós Deus é aquele Deus que está lá em cima sentado a olhar para nós de braços cruzados, à espera que nós façamos a nossa adoração de forma certa, senão Ele não aceita, eu não estou a dizer que podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas Deus é bem mais do que aquilo que nós vemos de Deus. Deus é muito mais amoroso, muito mais misericordioso. E então, só quando nós conseguirmos compreender quem é Deus, só quando nós conseguirmos ter uma visão plena da pessoa de Deus, é que nós poderemos adorar em espírito e em verdade. Eu vou concluir só dizendo que este tema da adoração é muito rico. E nós podemos pensar que se pode resumir só, e eu brinquei um bocado com a situação, pode-se resumir só a comer dentro da igreja e ao uso ou não de bateria. Mas a questão, meus queridos, é que é uma questão de vida ou de morte. Quando nós pegamos, por exemplo, em Apocalipse 14, e agora isto já nos reporta para os tempos do fim, quando nós pegamos em Apocalipse 14, a questão da adoração não é se nós nos identificamos mais com ruído ou com silêncio, se nos identificamos mais com um bocadinho mais de batida na música ou menos batida na música, se não nos causa estranheza ter um lanchinho à entrada da igreja ou não. Isto leva-nos a pensar na adoração no verdadeiro sentido da palavra. Eu não tenho hoje, e muito menos com o tempo que nós temos, respostas tácitas para vos dar, dizendo a adoração deve ser isto, se vocês fizerem isto, então Deus vai aceitar a vossa adoração. Sim, Manel. Rapidamente, que nós estamos mesmo a terminar. Temos 600. Sim. Nós não cantamos metade do binário. São hinos solenes consagrados, revistos por pessoas que entendem da música. Pessoas que têm o espírito do Senhor. Mas nós estamos sempre à espera de hinos novos, mais acelerados. Parece que nos dão mais alegria. É preciso ter cuidado. Vamos refletir nisto. Há 50% dos hinos que temos aqui que não cantamos. Pelo menos. Bom, sim, Sara, mas vai ter de ser rápido, que eu tenho mesmo de terminar. É um erro quando nós pensamos pela nossa cabeça. É um erro quando nós não vamos buscar as coisas à palavra de Deus. Porque tu sabes, nós não amamos a Deus porque imaginamos a nossa forma. Deus é só um, tem a sua forma, e nós vamos buscar isso à sua palavra. Percebes? E não é por falta de amor se eu não aceitar uma bateria dentro de uma igreja. É porque supostamente eu falei com Deus, estudei e verifiquei que a bateria é dos instrumentos mais barulhentos que nós temos. E que não é ideal Deus não se... Sim, mas não vamos entrar por aí, senão não teremos o mesmo tempo. Sistemas, sem mostrar realmente como é que as coisas são, depois cada um leva para os lados que bem entender. Podemos perder nestes temas muito Certamente. Mas terá de ser num outro momento. Este é realmente um assunto tremendo para ser abordado, mas vai ter de ser. Eu gostaria de terminar só com
com um texto, e é um texto de Ellen White que diz assim: é obra da verdadeira educação. Isto está no primeiro capítulo do livro Educação. É obra da verdadeira educação treinar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. E às vezes parece que, então quer dizer, devemos deixar os jovens pensarem tudo o que eles quiserem e fazerem tudo o que eles quiserem. Parece que Ellen White está a dizer, desculpem a expressão, deixem a canalhada fazer tudo o que lhes apetece e viva a libertinagem. Não é de tudo aquilo que aqui está escrito. Mas nós realmente devemos, e por isso acho muito importante este tema da adoração e da educação terem vindo de mão dada. É importante nós sermos educados, nós nos educarmos quanto à verdadeira adoração. E a educação não é alguém chegar aqui e dizer a adoração, a verdadeira adoração, encaixa única e exclusivamente nesta forma. Eu desejo sinceramente que nós possamos ter uma experiência viva com Deus, que nós possamos ir para casa. Vou repetir o desafio. Estudem o texto de 1 de Crónicas 16. Pelo menos para mim abriu uma série de novos pensamentos e peçam a Deus que vos mostre na vossa vida aquilo que precisa de ser mudado para a vossa adoração ser mais em espírito e em verdade. Muito obrigado pela vossa participação. Agradeço ao André a participação que ele teve. Certamente